Olá pessoal, vamos começar aí mais uma aula hoje falando sobre relações métricas no triângulo retângulo. Tá? Bem, triângulo retângulo todo mundo já conhece, né? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá? Esse ângulo reto é formado pelos dois lados menores do triângulo, que a gente chama de catetos, e o lado maior, que fica de frente para o ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Então aqui a gente tem hipotenusa A e catetos B e C. Tá? Beleza? Além disso, aqui nesse caso aqui, a gente dividiu esse triângulo retângulo, esse triângulo ABC, em dois outros triângulos menores. A gente ficou com três triângulos: o triângulo ABC, o triângulo AB e esse aqui, vou chamar aqui de H, por exemplo, ABH, e o triângulo ACH, tá? Então a gente tem esses três triângulos aí, um pequenininho, um médio e um grandão, certo? Além disso, essa divisão que foi feita aqui, ela não é uma divisão qualquer não. Essa divisão aqui, ela representa a altura do triângulo relativa à hipotenusa. A altura relativa à hipotenusa. Então, se eu pegar aqui e pôr esse triângulo com a hipotenusa sobre a horizontal, sobre uma mesa, a altura do triângulo vai ser dada por esse segmento H aqui, que a gente chama de H. Tá? Então, isso aqui é a altura do triângulo retângulo relativa à hipotenusa, tomando a hipotenusa na horizontal, certo? E, além disso, fazendo isso, essa altura, ela reparte esse triângulo retângulo que a gente tinha inicialmente em três triângulos, né? No caso o grandão e dois menores, todos semelhantes, tá? Porque os ângulos eles se mantêm inalterados. Então, se tornam três triângulos semelhantes aqui, o grandão, o médio e o pequeno. Três triângulos semelhantes, tá? Além disso, a hipotenusa ficou dividida aqui em duas partes pela altura. Uma das partes a gente chamou de M e a outra a gente chamou de N. Tá? Essas partes M e N aqui, que são pedaços da hipotenusa, a gente chama de projeções. São projeções dos catetos sobre a hipotenusa. O que é projeção? É como se fosse uma sombra. Imagina que você tem um sol aqui no topo do triângulo. Tá? Esse sol, ao ser projetado aqui, a luz do sol, ao ser projetado em cima dos catetos B e C, esses catetos geram uma sombra. A sombra do cateto C, que a gente chamou de M, e aí a gente tem também a sombra do cateto B, que a gente chamou de N. Então são duas sombras, a gente chama de projeções. Projeção do cateto C sobre a hipotenusa é o M, projeção do cateto B sobre a hipotenusa é o N. Tá? Então a gente tem todos esses elementos. Altura H relativa à hipotenusa, projeção do cateto C sobre a hipotenusa, chamei de M, e projeção do cateto B sobre a hipotenusa, chamei de N. Beleza? A gente vai trabalhar com elas. Tá? E como eu disse, todos os três triângulos eles são semelhantes porque os ângulos eles permanecem inalterados, tá? Eles permanecem constantes. E aí a gente tem esses triângulos semelhantes. E por essa semelhança a gente pode determinar aí igualdades de razões, ou seja, uma proporcionalidade. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu pegar esse triângulozinho menor e comparar ele com esse triângulo médio do lado, tá? Eu vou ter aqui, ó, isso aqui é o cateto maior do triângulo pequeno, tá? Sobre cateto menor do triângulo pequeno é igual cateto maior do triângulo médio sobre cateto menor do triângulo médio. Então a gente tem aí uma regrinha de 3, tá? Cateto maior sobre menor, cateto maior sobre menor, tá bom? E aí multiplicando cruzado, né, você tem isso, ó, H ao quadrado é igual M vezes N, ou seja, essa terceira relação aqui, tá? Então essas regras de semelhança aí, nesses triângulos formados pela altura relativa à hipotenusa, elas geram regras que a gente chama de relações do triângulo retângulo, tá? Então são relações métricas do triângulo retângulo. Uma dessas relações é essa: a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual a multiplicação das projeções. Então, se eu pegar a altura ao quadrado, eu vou ter
essa altura é igual à multiplicação das duas projeções, tá? Então, h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, tá aqui, h é igual a m vezes n, tá? h ao quadrado é igual a m vezes n. É uma relação válida se você tiver um triângulo retângulo, tá ok? Outras relações que a gente consegue observar aí no triângulo, aquelas óbvias, né? A é igual a m mais n. Claro, se eu tinha a hipotenusa A e dividir ela em dois pedaços, m e n, então m mais n vai dar o total A, tá? Então isso aqui é óbvio, isso é explicação. A primeira também é a que todo mundo já conhece, já que o triângulo ABC é um triângulo retângulo, então vale o teorema de Pitágoras, tá? A hipotenusa A ao quadrado é igual ao cateto B mais o cateto C, ambos ao quadrado, tá? Então, é o teorema de Pitágoras, não exige muita explicação, tá? A única aí que precisava um pouquinho era essa aqui mesmo, h ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, a altura relativa à hipotenusa é igual à multiplicação ao quadrado, né? É igual à multiplicação das projeções, beleza? Outras relações. Essas outras duas aqui também precisam de um pouquinho de observação, tá? Essas duas aqui, elas são simplesmente a mesma, só que de lados diferentes. Quando eu comparo, por exemplo, o triângulozinho menor com o triângulo grandão, pequenininho com o grandão, eu vou ter aquela mesma igualdade de razões, já que eles são semelhantes, tá? Por exemplo, vou pegar aqui, ó, hipotenusa do pequeno, C, que é a hipotenusa do pequeno, sobre a hipotenusa do grandão, A, igual cateto pequeno do menorzinho sobre cateto pequeno do grandão. E aí você tem aí, ó, C vezes C, C ao quadrado, A vezes M, A, M. Beleza? Uma das relações que a gente tem. Tá? A outra, B ao quadrado, simplesmente acontece quando você trocar de lado aqui, quando você usar esse triângulo médio com o grandão. Aí você vai ter a mesma relação, só que vai ter B sobre A igual a N sobre B. E aí B ao quadrado é igual a vezes N, tá? Então, bem simples. Essa última relação aqui, que é uma relação aí de multiplicações, né? Ela é consequência da área. Quando a gente calcula a área, a gente calcula base vezes altura, comprimento vezes largura. Aqui é a mesma coisa. Se eu pegar aqui o comprimento A vezes a altura H, tá? Isso aí determinaria a área de um retângulo, tá? E esse mesmo retângulo poderia ter a área determinada também se eu estivesse multiplicando B vezes C. B vezes C, ou seja, comprimento vezes largura. Porque já que é um triângulo retângulo, você poderia ter o comprimento e a altura dada dessa forma. Comprimento pelo cateto B, altura pelo cateto C. Então, B vezes C determinaria a área também, tá? Então, a área de um retângulo aqui, né, se eu tivesse fechado aqui um paralelogramo aqui qualquer, poderia ser calculada multiplicando o comprimento A vezes a altura H ou multiplicando o comprimento B vezes a altura C, que são perpendiculares também, tá? Então, são as duas formas aí. E daí surge essa relação aqui, que é uma consequência da área, tá? A vezes H é igual a B vezes C. Isso aí sempre é válido, tá? Vamos ver uns exemplos aí. No triângulo ao lado, calcule o valor de BC. Então, eu quero calcular o valor aqui, ó, de BC. Essa medida todinha aqui, ó. Isso é óbvio, né? Quanto mede o comprimento BC? 6 e 12. Então, BC aí no caso é 6 mais 12, ou seja, 18. Simples assim. Não tem muito segredo. É aquela relaçãozinha óbvia que eu falei para vocês, tá? A hipotenusa aí no caso é a soma das duas projeções, beleza? Outro exemplo, calcule o valor de AC. Quem que é AC? Vou chamar aqui de X, tá? Calcule o valor de AC. Essa medida X aqui que eu quero calcular, tá? Como é que eu vou calcular essa medida X? Bem, agora já torna um pouquinho mais complexo. Essa medida X, ó, ela é o cateto do triângulo grandão, tá? Aqui a gente teria o nosso M, aqui o nosso N, tá? Isso aqui seria o nosso Czinho, tá bom? E aí então a gente vai usar aqui, ó,
essa ideia do cateto, usando essa regrinha aqui, ó. A gente viu. Se eu quiser achar o cateto, basta eu pegar a hipotenusa vezes a projeção do cateto, tá? Cateto é igual a hipotenusa vezes projeção do cateto, beleza? Então vamos lá. Como eu quero esse cateto aqui, então vamos pegar cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção, tá? Sempre você trabalha com o mesmo lado, tá? Sempre trabalhando com o mesmo lado. Ó, eu quero a medida desse cateto. Ele ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse próprio cateto. Lembrando que a hipotenusa aqui não é 12, a hipotenusa aqui é 18 vezes a projeção, tá? Isso quer dizer que x ao quadrado vai ser igual a 6 vezes 18, dá 60 mais 48, 108. Então, x é igual a raiz quadrada de 108. Não é exata, ou deixa assim, ou racionaliza, ou simplifica o radical, tá? Eu vou deixar assim mesmo, mas se quiser pode simplificar o radical. Se você simplificar o radical, você vai ter 2 raízes de 27, tá? 2 raízes de 27, beleza? Então essa é a medida x aí, tá? Vamos para o próximo. Próximo exemplo, qual é a medida do valor de AB? AB, essa medida aqui. Vou chamar de x também, tá? Quanto mede essa medida? Bem, tá vendo que é o outro cateto do triângulo grandão? Então, x ao quadrado é igual, sempre que você quiser achar a medida do cateto e tem hipotenusa e projeções, pode usar a hipotenusa vezes a projeção daquele cateto, tá? Hipotenusa vezes projeção. Então, x ao quadrado é igual a 18 vezes 12. Deixa eu fazer aqui de maneira mais rápida. 18 vezes 12. 18 vezes 12, 216. Então, 216. Isso quer dizer que x é a raiz quadrada de 216 e a raiz quadrada de 216 não é exata também. Então, pode deixar assim ou simplifica o radical também, como a gente tinha feito aquela, tá? Se eu não me engano aqui, vai dar 2 raiz de 54, alguma coisa assim, tá? 2 raízes de 54, beleza? Então, um ou outro. E aqui, mais outro exemplo, calcule o valor de H, a altura, tá? A altura ela pode ser dada por essa ou por essa fórmula, qualquer uma das duas, beleza? Qual que eu vou usar? Depende do que eu tenho. Isso aqui não são as projeções dos catetos, então eu tenho as projeções MN. Então eu vou usar H ao quadrado é igual a M vezes N. H ao quadrado é igual a multiplicação das projeções, ou seja, H ao quadrado é igual a 6 vezes 12. H ao quadrado é igual a 72. H é a raiz quadrada de 72. Não é exata também, pode colocar aí, é 6 raiz de 2, tá? Não é exata, para quem for simplificar, beleza? Bem, por hoje vai ser só isso. Espero que tenham entendido aí, gente. Tentem fazer os exercícios, tudo se baseia nessas 5 relaçõezinhas que a gente tem aí, tá? As principais são essa aqui, tá? A do Teorema de Pitágoras e essa do H aqui. E também essa aqui, né? Essas são as principais, que essa aqui é óbvia e essa aqui também é uma consequência da outra, então tanto faz, tá? Essas 4 são as principais, beleza? Bons estudos e até a próxima.